Olá, internauta, a você que acessou o nosso site, o site da RWC TV, nosso muito obrigado. E hoje a RWC TV inaugura um novo programa, chamado Estúdio Livre. E nesse nosso primeiro programa, nós inauguramos esta série com um convidado para lá de especial, o nosso amigo, o nosso irmão, José Aristides Firmino. Ele que é militar da Reserva da Aeronáutica do Rio Grande do Sul, professor aposentado e também é um homem de grande sucesso junto à maçonaria do Rio Grande do Sul. Irmão José Aristides Firmino, muito obrigado pela sua presença. Estamos aqui então à sua disposição e vamos conversar um pouquinho a respeito da sua vida, do seu envolvimento com a maçonaria, da sua vida profissional. Boa noite, internautas da TV Web. É um prazer, uma satisfação muito grande estar conversando contigo aqui, Geraldo, certo? Com nossos telespectadores. É uma honra para mim estar nessa terra maravilhosa, certo? Bonita por natureza e criada por Deus, que é em tudo. De maneira que eu me sinto à vontade, estou feliz de estar aqui. E vamos ver aos nossos telespectadores, aos nossos internautas, o que a gente vai poder brincar, comentar, falar, certo? Da nossa vida, do que hoje que representa essa inserção, que eu acho maravilhosa, essa forma de comunicação via internautas, via TV Web, levando aos telespectadores ideias, levando uma nova visão social da comunicação. De maneira que eu me ponho para dispor, Geraldo, para que vamos conversar, as perguntas que me fizeram, se puder responder com certeza, com muito prazer. Nós vamos começar então conhecendo um pouquinho de José Aristides Firmino. Você nasceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas era para ter nascido na cidade de Sara, né? Conta para nós um pouquinho dessa história. Pois é, meus pais são... meu pai é Tubarão, são na madre, lá dos Firmino, dos Pacheco, daquela clã lá, lá do Tubarão, e minha mãe era da Içara. Então, meus pais casaram, eu era para ter nascido na Içara, mas houve um problema, diz que eu estava atravessado, isso aí não ia ser muito problema. Tinha que ser uma cirurgia, uma cesárea que seria feita. Só que não havia recurso naquela época. Esse ano, para nascer já deu trabalho, é isso ou não? Foi. Aí me levaram minha mãe urgente para Porto Alegre, e eu nasci lá em Porto Alegre, na Santa Casa de Misericórdia. E lá fiquei até minha mãe se recuperar toda, porque foi uma série de problemas. Aí meus pais ficaram em Porto Alegre e eu vim para Içara com meus avós. Aí fiquei até 9 anos de idade. Aí depois que voltei a Porto Alegre. Então, na verdade, o Firmino é mais catarinense do que gaúcho. Com certeza. Com certeza. Era para ter nascido, só não nasceu em Santa Catarina, uma questão médica do momento, né? A origem do José Aristides Firmino, né, que nasceu lá em Porto Alegre, mas era para ter nascido aqui em Santa Catarina, né? A origem é italiana. Italiana, né? Dos Guise. Dos Guise. Da região de Criciúma. De Criciúma, da região de Criciúma, Içara. Tá, e o irmão fala italiano? Um pouco. Fala. Mas passou trabalho na infância? Sim, aprendeu português, né? Quando eu vim com 8 meses para Içara, depois só dei com 9 anos para Porto Alegre, me comunicar com meus irmãos era difícil, né? Porque a minha mãe era italiana. A minha mãe também era Guise, da região do Friuli, Bergamo, na Itália. Mas eu, claro, aprendendo, né? Aí me comuniquei com meus irmãos já, que eu não conhecia, né? Firmino voltou para Porto Alegre depois dos 9 anos de idade. E lá o Firmino ficou. Ficou lá até hoje? Ou na sua vida profissional também se envolveu com as questões de Santa Catarina? Ou trabalhou em Santa Catarina? Mas, então, durante 15 anos. Eu servi na base aérea de Florianópolis durante 15 anos. Teu irmão foi desportista? Foi. Eu comecei no Caravana do Ar, que era da 2ª Divisão Catarinense. Caravana? Caravana do Ar. Caravana do Ar? Disputava a 2ª Divisão de Santa Catarina. Aí eu fui para o Havaí, fiquei no Havaí de 63 a 66. Certo? Era o Amorim, o técnico do Havaí naquela época. Tinha o Mirinho, tinha o Cavalazzi, tinha uma turma lá, que agora não lembro o nome deles. Certo? E aí veio a Revolução, certo? Como eu era militar, eu tive que viajar muito, era de voo, né? E acabei, quando eu
voltei, eu fiz o curso de Educação Física na Aeronáutica. Fui convidado para ser preparador físico do Figueirense. Não, primeiro eu fui preparador físico da Seleção Catarinense de Futebol de Salão. Salão, interessante. Lá no 12 de agosto. Clube 12. No Clube 12. Era o Rosendo Lima, era o técnico, e eu era o preparador físico da Seleção Catarinense de Futebol de Salão. Fomos vice-campeão, inclusive. O Ceará foi campeão e nós fomos vice-campeão. Dali eu fui convidado a ser preparador físico do Figueirense. Aí foi? Preparador físico do Figueirense. Preparador físico do Figueirense. Mas chegou a técnico. Depois, aí era o Hilton Arpino, foi contratado pelo Criciúma, e eu acabei assumindo a direção do Figueirense. E deixei o Figueirense em vice-campeão. Só não foi campeão porque perdemos para o Joinville e o Guarani de Laje entregou os pontos para o Avaí. Aí nos tirou. Uma denúncia aqui, entregou os pontos para o Avaí. Foi isso? Foi. Mas já faz um tempinho, não dá mais para lá. Isso, tem que querer esses pontos agora. Foi em 1970, por aí. E alguma coisa aí, né? Alguma coisa. E as minhas filhas também nasceram lá. No Rio Grande do Sul? Não, em Florianópolis. Em Florianópolis? Isso. Sou manezinha. Sou manezinha da ilha. Que legal. O irmão foi professor e é professor aposentado na área de educação física. Isso. Em que fase da sua vida teve o primeiro contato com a instituição maçonaria? Pois olha, sabe que foi... Eu tinha um grande amigo, agora já faleceu, que era maçom. E eu não sabia. Eu ia falar, todo mundo não tinha ideia do que foi. Um dia me convidaram se eu queria ser aprendiz de marinheiro. Eu sou da aeronáutica, é que eu vou para a marinha. Eu sou da aeronáutica, né? Mas desde que foi uma brincadeira, né? Não, mas é um outro aprendiz, essa coisa toda. Tá, tudo bem, vamos embora. Aí aceitei, aí ingressei na maçonaria. No Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. E fui hoje, cheguei. Em que ano foi isso? Foi em 84. Em 84. Eu estava me aposentando como militar, indo para a reserva. Saí da aeronáutica e fui para a maçonaria. 29 anos? Se eu não estou enganado na minha matemática? 84, 29 anos. Nessa trajetória de vida maçônica de 29 anos, o irmão iniciou numa loja maçônica como aprendiz maçom. E hoje é grão-mestre do Grande Oriente do estado do Rio Grande do Sul. Isso. Essa trajetória do irmão, como é que se deu dentro da maçonaria? Como é que o irmão chegou até o grão-mestrado? Mas isso, meu irmão, vai me responder depois do nosso bloco de começar. Nós vamos chamar a mensagem dos nossos patrocinadores e em seguida a gente volta. Estamos de volta com o programa Estúdio Livre pela RWC TV. Hoje, no nosso primeiro programa, recebemos a visita de José Aristides Firmino. Ele, um catarinense nascido em Porto Alegre, que está nos contando a sua história de vida, a sua história profissional e também a sua história dentro da maçonaria, a instituição em que ele começou como aprendiz maçom e chegou a grão-mestre. Ele hoje é o grão-mestre do Grande Oriente do estado do Rio Grande do Sul. E a nossa pergunta no bloco anterior era justamente esta: qual o envolvimento do irmão, a sua vida de aprendiz maçom até grão-mestre? Como é que foi a sua trajetória? A minha trajetória dentro da maçonaria, ela foi uma forma gradativa e uma forma de estudo, né? Eu saí da aeronáutica, era professor, eu dava aula em 2 faculdades à noite, certo? Então eu tinha que me desdobrar. Eu dava aula no Instituto Porto Alegre, eu dava aula de natação, e dava técnica de futebol e fisiologia do esporte. Os cursos de pós-graduação que eu fiz. Então eu mesclava
a minha docência à noite com a maçonaria. E eu fui indo. E eu sempre me esforcei, sempre procurei me aprofundar, estudar profundamente a maçonaria, em todos os seus ângulos, todas as suas nuances. E fui indo, fui convidado para assumir aqui, fui assumindo ali. Quando eu vi, fui lançado, me lançaram candidato a grão-mestre adjunto. Tudo bem, aceitei, tivemos uma boa votação. E dali a minha carreira fiquei fazendo com grão-mestre adjunto, depois mais me candidatei a grão-mestre, fui reeleito também com uma eleição sem precedentes, assim, foi quase que 100% da votação. E hoje estou grão-mestre, entendeu? Batalhando por coisas importantes, que é o alvo da maçonaria, que é a procura das soluções em parceria com a sociedade, com os meios públicos, dos problemas que tem hoje a nossa sociedade, na área de educação, na área de segurança. Então, o Grande Oriente e o Rio Grande do Sul se envolve muito com isso aí. E isso lhe exige muita dedicação. Com certeza, exige de mim tempo, bastante tempo. Eu participo de reuniões na Assembleia do Estado, lá nos órgãos oficiais do Estado. Por exemplo, a campanha da Ficha Limpa, que nasceu aqui em Santa Catarina, foi uma parceria nossa também com a OAB lá do Rio Grande do Sul, junto com a OAB daqui de Santa Catarina, certo? Foi o PESAL, a campanha do PESAL, que nasceu lá no Grande Oriente, que depois foi para a Assembleia, estamos lá. Estamos agora junto com a OAB, junto com a Júris, nós vamos passar limpa essa conta, ou seja, a dívida dos Estados com a União, que é uma coisa absurda, certo? Inconstitucional, só que o nosso legislativo não se mexe para encontrar soluções. Tanto é verdade que o STF agora está pressionando o Senado para que reveja o Fundo de Participação do Estado, rever os percentuais, que hoje, de forma ingrata, os estados do Centro-Sul estão sendo, não digo prejudicados, claro, mas tem uma cota no Fundo de Participação do Estado irrisória. E todo o nosso Grande Oriente está lá participando. Então a instituição, ela se envolve diretamente como instituição ou através de seus membros? Não. Como instituição, o Grande Oriente se envolve. O Grande Oriente do Rio Grande do Sul. O Grande, como uma instituição civil organizada, é convidada, certo, a participar disso aí. E essa dinâmica, esse envolvimento, se dá só no Rio Grande do Sul ou nos demais estados do Brasil? Olha, eu não posso responder para os outros estados, certo? Eu não posso. Mas eu sempre procuro me comunicar mais com Santa Catarina. Que a nossa amizade, certo? A nossa amizade com Santa Catarina é uma coisa fora do comum. Não porque eu sou filho catarinense, né? Não é por isso, não. É pelas ideias, pelo idealismo da coisa, certo? Por exemplo, a Ficha Limpa nasceu aqui em Santa Catarina. E lá no Sul, quando levou lá para nós abraçamos. Certo? Abraçamos a Ficha Limpa e foi o mesmo que deu hoje. O Ficha Limpa, só lembrando o internauta, é aquela campanha que foi promovida para não votar em candidato que tinha a ficha suja, né? Aquele que estava respondendo o processo, aquele que é condenado. Então, candidatos aí a cargos eletivos que procuravam se eleger para fugir da justiça, essa foi a campanha para não votar, a campanha do Ficha Limpa. Então, eu me envolvi na maçonaria e abracei total a maçonaria. Agora em julho, eu deixo o meu mestrado no Grande Oriente. Tenho convite para outras atividades, mas vou pensar. Está na hora de eu descansar um pouco. A essência da maçonaria, da instituição da qual o senhor representa, da qual o senhor é grão-mestre, na vida cotidiana da sociedade, da comunidade, onde ela está presente, nos diversos municípios, nos diversos estados. Eu penso que em todos os estados do Brasil, em quase todos os municípios, existe uma loja maçônica, ou pelo menos maçons residindo naqueles municípios. Qual é a determinação que a maçonaria dá para os seus membros, para o envolvimento nas questões sociais ou nas questões da sociedade em que ele está inserido? Eu tenho dito que é preciso que hoje, a maçonaria de hoje, a maçonaria moderna, certo? A maçonaria não tem que ser moderna por si só, ela tem que ser evolutiva, ela tem que evoluir com a sociedade, certo? Usando os meios de
comunicação, como nós estamos usando aqui hoje, rádio, televisão, certo? Para dizer à sociedade a importância da instituição maçônica no seu meio, no seu contexto social. Porque se o passado nos mostra, certo, as grandes atividades que tem a maçonaria no passado, tanto no Brasil como na América, como no mundo, aí, você vai enumerar, isso aí vamos levar mais de uma hora falando sobre esse assunto. Mas hoje é tão importante a maçonaria no contexto social que há pouco tempo, ano passado, teve uma reunião no Senado, certo? Aonde o senador Pedro Simon, o senador pelo Paraná, que agora esqueci o nome dele, certo? O Álvaro Dias, perguntar o que a maçonaria está fazendo para a sociedade, o senhor brasileiro para a sociedade. Bom, se esses senhores, homens públicos, tem uma responsabilidade legislativa muito importante, que são senadores, questionam isso, imagina a sociedade como um todo. Esse questionamento foi mais no sentido de um apelo, então. De cobrança da maçonaria brasileira. A pergunta que fez o Pedro Simon, a pergunta que fez o Álvaro Dias foi o que a maçonaria brasileira está fazendo para a sociedade hoje. Certo? Então, quando a gente recebe desses senhores e de outros que se manifestaram também, lá no Senado, sobre vários assuntos, a gente se questiona, mas realmente qual é a linguagem que hoje a maçonaria está fazendo para a sociedade? O que é preciso demonstrar como instituição a maçonaria, certo? Ela precisa, digamos assim, ela precisa se mostrar mais, estar mais presente, estar mais presente, viva na sociedade, como instituição. Por quê? Porque há um poder de convencimento, certo? Há um poder de convencimento que é uma credibilidade que tem a maçonaria. Fora o aspecto religioso, algumas religiões que a gente perdoa por causa disso. Vejamos, há 25 anos, 30 anos atrás, a sociedade brasileira acreditava em 3 instituições: nos Correios, na Justiça e nos militares. Isso há 25 anos. Há 25 anos, 30 anos atrás. Hoje, a credibilidade da sociedade mudou. Até os fatores sociopolíticos que aconteceram nesses 25, 30 anos, nessa recente democracia que vive o Brasil, hoje a visão da sociedade sobre as nossas instituições mudaram. Não é mais os militares, não é mais o Correio, nem a Justiça. Pasmem vocês. Rotary, Laios e maçonaria. Se lá no Senado, vários senadores, esses 2 que eu citei, mas teve mais, que agora eu não lembro nesse momento o nome, se manifestaram cobrando da maçonaria uma atitude comum na sociedade, eu fico preocupado. Eu tenho que fazer a minha parte. E como Grão-Mestre do Grande Oriente, eu procuro envolver o Grande Oriente, certo? Com parcerias, como eu falei, com a AB, com a JURES, com a Assembleia Legislativa do Estado, com a CGT, nesses movimentos de procura das soluções dos nossos problemas na área de educação, na área de segurança, enfim, desse desenvolvimento que precisamos para o Brasil. A gente pode concluir, então, que a maçonaria, ela orienta aos seus membros que participem de forma efetiva e que sejam agentes partícipes na própria comunidade, na sociedade em que está inserido, então. Muito bem a tua colocação, muito boa a tua colocação, muito boa. Por exemplo, o nosso Grande Oriente hoje faz parte do Conselho Estadual de Alimentação Escolar. E eu cobro dos meus irmãos lá em Rio Grande do Sul que temos que ter nos seus municípios, porque todo município tem um Conselho Estadual de Alimentação Escolar do município, um Conselho Estadual, Municipal de Educação. Então, nessa entidade, certo? Em que não há ela é aberta, ou é por convite ou por oferecimento de trabalho, né, nessas instituições. Um trabalho voluntário, né? É voluntário, tem que ter maçom. E eu cobro, por exemplo, na Liga de Defesa Nacional, certo? É preciso que o brasileiro não esqueça que existe uma instituição que prima pelos valores cívicos no Brasil, que é a Liga de Defesa Nacional. Hoje o que nós vemos na nossa juventude é o desrespeito aos nossos sinos, à nossa bandeira, ao nosso hino. Quer dizer, é uma coisa que nós temos que nos preocupar, certo? Porque uma nação como o Brasil, que não preservar os seus valores cívicos,
por intermédio da nossa juventude, lá fora vão nos dominar. Porque esquecemos do nosso hino, esquecemos da nossa bandeira, esquecemos do nosso escudo, esquecemos de coisas que desenvolva a brasilidade, desenvolva, digamos assim, o valor nacional do cidadão. Então a maçonaria tem que estar inserida nisso aí, a maçonaria tem que participar disso aí. Uma coisa maravilhosa, que lá no Rio Grande do Sul, do apoio total, é para os demolês. O que são os demolês? Os demolês são jovens de uma instituição paramaçônica, certo? Que trabalham dentro dos nossos tempos, desenvolvendo um trabalho sensacional de educação, de formação moral e ética dos nossos jovens. É o grupo de jovens da maçonaria, é isso? Eles não são maçons, mas são paramaçônicos, certo? São filhos de maçons, parentes de maçons, certo? Que se reúnem num capítulo, como são chamados, e desenvolvem um trabalho maravilhoso e eu total apoio a esses jovens. As nossas fichas. As fichas da maçonaria hoje é os nossos jovens demolês. Você tem falou aqui, que citou o exemplo lá do Rio Grande do Sul. Eu vou lhe perguntar o seguinte: a maçonaria, ela é única no Brasil, no mundo, ou ela tem segmentos? Mas isso eu gostaria que você respondesse para nós depois do nosso intervalo. O chão vai tremer, o céu vai... Alô galera, aqui é Diana Dias e eu vim convidar vocês para participar do maior evento do verão aqui de Imbituba. Não é mole não, o Bloco da Esquina tá pegando fogo e eu espero vocês para fazer essa festa junto comigo. Combinado? Espero todos vocês lá. Brasil é carnaval, não tem nada igual. Estamos de volta com o nosso programa Estúdio Livre pela RWC TV, que recebe a visita do grão-mestre do Grande Oriente do estado do Rio Grande do Sul, José Aristides Firmino. Conforme lhe perguntei no bloco anterior, a maçonaria ela se divide em segmentos administrativamente, ou ela é um bloco único no Brasil e no mundo? Como é que se dá essa questão? Administrativamente tem as divisões, tem a parte administrativa e a parte institucional. Como instituições aqui no Brasil, nós temos 3 grandes, temos 2 confederações e uma federação. Nós temos a federação, que é o Grande Oriente do Brasil. Temos 2 confederações, a CMSB, que é a Confederação da Magia Simbólica do Brasil, que são das grandes lojas. Temos a COMAB, a Confederação da Magia Brasileira, que é dos Grandes Orientes Independentes, no qual nós fazemos parte, nós e o Grande Oriente de Santa Catarina. Então, essas federações e essas confederações é que primam por uma organização institucional, civil, organizada, certo? Que congrega sob a sua tutela a participação do bloco de maçonaria. Aqui no Brasil temos essas 3 instituições, mas isso não ocorre no mundo todo não. O Brasil é uma coisa muito atípica, né, em termos de maçonaria. O Brasil é uma coisa muito atípica, é diferente do resto do mundo. Por exemplo, na Europa não existe uma confederação das grandes lojas dos países europeus, lá cada um cuida do seu, certo? Aqui no Brasil não. Cada país administrativo, isso. Administrativamente eles não é uma coisa só. Aqui na América nós temos a CMI, a Confederação da Maçonaria Interamericana, que é das 3 Américas. A Europa não existe isso. A Europa lá é cada um por si, certo? A maçonaria nas Américas está na vanguarda, está à frente. Está na vanguarda, é um exemplo. É um exemplo para o mundo? É um exemplo para o mundo. Como é que nós aqui, numa edificação cultural, claro. E ela não surgiu aqui nesse lado do mundo, né? Ela surgiu na Europa, a maçonaria? Sim, claro, na Europa, na Inglaterra. Mas de forma institucional e confederativa, surgiu aqui na América, certo? E muitos países vêm da Europa, quando temos reunião da CMI, vêm nos assistir, ver como é que funciona, como é que nós conseguimos aqui uma coisa atípica de culturas, certo? De línguas, tipo espanhol, português, inglês, certo? Nós conseguimos sentar na mesma mesa, conversar, discutir os assuntos de interesse da América, realmente na área de educação, na área de desenvolvimento. E lá na Europa eles ficam assim, mas como é que pode? Como é que você faz isso aí? A língua aqui nas Américas não é uma dificuldade, não é um óbvio para o entendimento da maçonaria. Não é. É mais acontece na Ásia e na Europa isso aí.
É uma dificuldade muito grande, certo? Eles não entenderem como é que nós conseguimos fazer isso aqui na Europa, aqui na América. É o jeitinho brasileiro, não? Não é o jeitinho brasileiro, é a cultura. Cultura. A cultura. O Brasil é uma mescla de cultura, né? Indígena, portuguesa, espanhola. Entendeu? Então nós, quando saímos pela América, aqui, tanto a América do Sul, a América Central, a América do Norte, o brasileiro é bem aceito porque ele é diverso, certo? Não é que se o inglês vem aqui, o inglês, eu sou inglês e não entendo mais nada, não tem uma visão mais ampla da cultura, entendeu? Entende a cultura deles, acho que tem que ser assim. E que é o suficiente para eles, então? Enquanto que o sul-americano, assim, o brasileiro principalmente, né? E essa diversidade de cultura, de etnias, tem essa facilidade. Então, a maçonaria também tem essa maravilha, essa coisa espetacular de ser num cadinho de várias culturas, lá embaixo sai a maçonaria, sai o maçom. Esse conhecimento global. José Aristides Firmino, grão-mestre do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, está adquirindo um imóvel na nossa cidade. Há 25 anos está fazendo boda de prata. Hoje faz 25 anos que vem veranear em Imbituba e amanhã vai ter até um jantar em homenagem a ele por essa conquista, que será oferecido pelo seu Antônio do restaurante da pousada O Jangadeiro. O irmão vai vir morar em Imbituba? Quando é que vem? Quando é que se muda? Pois olha, eu não sei quando venho morar, porque eu tenho uma vida profissional em Porto Alegre, não sei quando vou me aposentar definitivamente, mas com certeza estaria aqui em Imbituba, fim de semana, um mês, 2 meses. Se um dia eu quiser, depois da chuteira de forma definitiva, com certeza vai ser nessa cidade maravilhosa, criada por Deus e bonita por natureza. E aqui que vai aproveitar a vida. E o irmão, quando se aposentar, vai se aposentar de tudo, vai largar a instituição, ou isso não se larga nunca? Não vou largar, de jeito nenhum. Aí a nossa loja aqui, nosso venerável tem que me aturar aqui durante muitos anos aí. Venerável, que se refere ao irmão Firmino, é o venerável da loja Colunas do Imbé, que é do Grande Oriente de Santa Catarina, que está presente conosco aqui nos estúdios, nos acompanhando nesse nosso programa. Irmão José Aristides Firmino, a RWC-TV agradece a sua participação, quer se colocar à disposição do senhor e do Grande Oriente do estado do Rio Grande do Sul. E assim, estamos aqui no nosso Estúdio Livre, debatendo um tema livre. E vai ser assim, daqui para frente, nossos programas serão nesse sentido, de apresentar a você um tema, aleatoriamente, de um convidado ou de um visitante. E aqui vamos estar sentados e vamos conversar e levar para você algumas informações. Muito obrigado, estamos à sua disposição. Eu me despeço de forma muito carinhosa esta honra que tive de abrir este programa, que é o Estúdio Livre, lançado hoje, né? Lançado hoje. Lançado hoje, foi uma honra para mim ser pioneiro nisso aí. E também dizer também que nós temos a nonossa rádio lá, a Rádio Glórias, também, que faz esse trabalho maravilhoso de se comunicar com o mundo aí fora, certo? Nossa rádio lá também é muito ouvida. E eu dou parabéns aqui ao Geraldo e à sua equipe de trabalho aqui, que está levando a informação, está levando cultura, está levando conhecimento por intermédio da rede web de TV. Muito obrigado. Foi um Estúdio Livre para você, caro internauta, nosso muito obrigado e até a próxima.